Assim, fazer um jogo não é lá muito difícil. É difícil sim, né, em relação à maioria dos softwares. Fazer um jogo multiplayer é bem mais difícil. E fazer um jogo multiplayer seguro é beirando aí o difícil pra caramba. Então, primeiro eu vou ter que passar para vocês como é que é a arquitetura de um servidor multiplayer que o jogo é seguro e vou explicar por que não dá para rolar uma arquitetura muito diferente. Basicamente, o jogo é uma simulação de tempo real, tá? Então, ela tem o tempo que passa no jogo, ela tem todo o conceito de uma simulação em tempo real. E quando você introduz um servidor ali, um jogo multiplayer, você introduz o conceito de uma simulação em tempo real compartilhada entre todos os clientes. Então, só vai complicando. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o servidor ele tem que ser autoritário. Basicamente, como é que funciona isso aí? O player, ele não calcula o jogo, o player não calcula a simulação, o player não sabe o resultado de nada, né? Para otimizações ele acaba sabendo, mas na arquitetura multiplayer isso não acontece. O player nada mais faz do que mandar comandos de movimento. Então ele apertou W, a única coisa que é feita no cliente é mandar o W para o servidor. E tamo junto, entendeu? O servidor que se vira para calcular a posição dele, a nova posição dele, calcular as colisões com paredes e tudo mais. Então o servidor que tem todo o trabalho pesado, aí, o heavy lifting da simulação. Se você faz diferente, que é muito mais fácil, né? Se você simula o jogo no cliente, se você aperta W no cliente, ele já anda, clicou, ele já atira, você vai ter um grande problema que o cliente vai chegar e vai falar assim, ó, acertei tal pessoa. E o servidor tem que acatar, né? Ele pode até fazer algumas verificações ali, mas o servidor vai ter que acatar. Então, quando o cliente é autoritário, você simplesmente está abrindo para o jogo fazer quanta merda o cara conseguir, entendeu? Não sei se vocês jogaram muito já, mas no Combat Arms tinha um hack que o cara ficava com uma faquinha na base, batendo na parede e todo mundo no mapa morria. Entendeu? Então aí você fala, aí você vê os caras falando, não, mas Combat Arms era mó legal, eu pegava tal arma, mas o cara da faquinha te matava, entendeu? Então, meio que invalida qualquer tipo de habilidade que você criou durante o jogo, entendeu? Eu vou mostrar aqui rapidinho e voltar depois. Esse aqui é um exemplo de quando... Não, é um exemplo de bug, mas que se o servidor do Battlefield fosse autoritário, simplesmente um Jeep virou um tanque, né? Esse aqui ficou ser um Transformer, né? Mas basicamente um Jeep vira um tanque, então, tipo assim, começa a virar zoeira. Por exemplo, no GTA V também ele ele tem bastante recorrência de hacks, né? Eu vou só mostrar de novo pra vocês terem noção agora, entendeu? É bem zoado. No GTA V tem uma minigun que atira carro, por exemplo, entendeu? Então começa a ficar meio cagado o bagulho, saca? O jogo começa a fugir de um jogo, manja? E começa a ficar meio sem noção. Então, esses são exemplos de um servidor que não é autoritário, saca? A coisa fica bem feia. Então, num servidor autoritário, o jogo ainda não autoritário, o jogo ainda consegue sobreviver um pouco, né? Ele consegue limitar um pouco o jogador. Aí os caras descobrem como burlar essa validação do servidor e voltam a usar o hack, aí o servidor muda de novo, aí o hack muda, né? No final das contas, quase sempre vai ter um hackzão chato pra caralho pra avacalhar o seu gameplay. Já com o servidor autoritário, assim, resolve 20% dos problemas, mas não vira zoeira. Então, o servidor tem todo o cálculo da simulação, né? Ele calcula onde o player vai parar, se o tiro vai pegar ou se o tiro vai sair, e só responde para o player o resultado da ação dele, né? Então, isso aí já vai proteger de minigun tirando o carro, de jeep virando tanque e vários outros tipos de hacks. E essas diferenças que você mandou para o servidor e o servidor calculou são propagadas para o outro cliente. Então, beleza. Aí a gente tem um servidor autoritário. Tentando ilustrar isso aí um pouquinho melhor, o que é um servidor autoritário em relação à minigun que atira carro. Esse aqui é um jogo que eu estou desenvolvendo num estúdio independente. Deixa eu tocar ele aqui. E o que vocês podem reparar aqui, tem uma parede que tem no servidor, e só no servidor, e no cliente essa parede não existe. Então a primeira coisa que você repara é que o player não vai andar no servidor. Você pode ver que ele ficou bloqueado pela parede. Então,
os outros players vão te ver naquele lugar atrás da parede. Quem atirar em você vai atirar em você atrás da parede. Por mais que o cara tenha usado uma engenharia reversa e retirado uma parede do cliente, não tem problema nenhum. O servidor que valida as suas ações. E, eventualmente, esse play é corrigido. Aqui eu coloquei 1 segundo de ping. Se você reparar, depois que essa tela começar a andar, só 1 segundo depois que o cubo vai começar a mexer, ele tem 1 segundo de latência. Então, só 1 segundo de latência depois que ele é corrigido. Aí vai começar a aparecer aqui as posições sendo corrigidas. E como ele está apertando W para lutar contra essas correções, ele acaba ficando travado ali, fica um negócio bem feio. Mas isso é no caso de alguém usando hack. Entendeu? Então, isso é um servidor autoritário. Se você vê algum jogo que nego atravessa a parede, já é a primeira, entendeu? Já é a primeira dica que o jogo vai dar merda, entendeu? Eu joguei um jogo num alpha que ele atravessava a parede, hoje em dia faliu completamente, né? Ele é um ótimo exemplo de jogo que deu merda. Então aqui vocês entenderam o conceito, eu imagino, de que um servidor autoritário é extremamente necessário, é muito mais difícil de programar. Afinal de contas, vai ter aquele ping, né? Você apertou o W, só o ping depois que o seu W vai ser, que você vai se mexer, então você tem que implementar um monte de técnica para mascarar essa latência. Então, assim, a ordem de complexidade, não computacional, mas de dificuldade para implementar um servidor autoritário é muito mais difícil, é muito maior. Então, muitas das empresas, principalmente durante as primeiras fases de desenvolvimento do jogo, optam por implementar um servidor, um client autoritário. Então, quando vocês verem isso, foge, tá? E quando vocês forem implementar um jogo, implementem com o servidor autoritário, vale muito o esforço. Eu vou mostrar aqui, mas esse jogo eu jogava no alpha, ele faliu por causa de tanto hack. E pelo menos acredita-se que faliu por causa disso. Então, aqui é um exemplo de hack, um pouco mais chato, que eu vou começar a falar um pouco deles, né? A gente conseguiu evitar boa parte dos hacks usando o servidor autoritário, mas primeiro que você percebe que você consegue ver os jogadores atrás de parede, né? E qual que é o foda disso? Quando o servidor replica a posição de cada um dos outros jogadores, o seu computador recebe. Se o computador recebe, mas ele só renderiza, ele só mostra na tela, óbvio, né, o que está visível, né? Mas ele está com as posições dos jogadores ali. Então, se o jogador está com as posições, abre brecha para simplesmente mostrar a posição do jogador, independente, né? Se ele está visível ou não. Qual que é o problema disso? Em jogo você sempre tem que entender que o cliente é malicioso, saca? Você tem que assumir que o cliente é malicioso e não existe técnica no mundo para impedir que o cliente não seja malicioso, né? Então, é um pouco mais complicado que um software, por exemplo, que tem chave, que você valida com o servidor, porque é impossível confiar, né? Quando você coloca um servidor no meio de um Word, por exemplo, que valida a chave online, você consegue resolver esse problema. No jogo, é tudo em tempo real que você não consegue validar tanta coisa. E o que é o pior disso aqui, que a gente chega num grande foda do jogo, é que aí você fala, tá, aí você implementa no servidor uma funcionalidade que só manda a localização dos players se você estiver vendo ele, né, se ele estiver no seu raio de visão. Então aí você já aumentou, assim, de simplesmente pegar todos os players ou todos os players que estão perto de você, para cada frame do jogo calcular, né, assim, os raios de luz que saem do seu olho para ver onde que os raios de luz do seu olho estão batendo nos players, né? Isso pode parecer um pouco contraditório, porque na vida real a luz que vem para o seu olho, mas por facilidade de computação, em jogos e na maioria das simulações, a luz sai do seu olho, para facilitar cálculo de sombra e tudo mais. Então assim, já cagou o servidor, né? Você pode ver que isso aí é o Counter-Strike Go, então é um jogo multimilionário aí da Valve, e tem hack. Então, vocês a partir dessas premissas, você já fala assim, mano, não dá para evitar. Aí você fala, vamos entrar nesse barco e vamos mostrar, né, mandar a posição do player só quando ele aparecer. Primeiro, vai ter lag, né? O player vai aparecer depois que ele tiver atravessado uma parede, só depois de um bocado de milissegundos que ele vai aparecer na sua tela de fato, então ele já vai dar um pulinho inicial ali, né? Então você vai dar uma lagada monstra aí a partir disso. E depois que no jogo tem efeito. Então tem som de passo, né? Tem efeito de poeira, tem um monte de efeito que eles são reproduzidos baseados na posição do jogador. Então quando o jogador atira, se você quiser escutar esse tiro, né, com uma certa direção, vai ter que ser
na posição que o jogador tirou. Acabou, você já sabe onde está o jogador. Então sempre que ele atira, o jogador aparece. Né? Sempre que ele anda e você escuta o passo dele, o jogador aparece. Então, é uma complexidade tão monstruosa para tentar ajudar a mitigar esse problema que nem o Counter-Strike implementa. Então, a premissa que você tem que ter, por isso que eu gosto de citar que é para proteger contra o jogador corrupto, saca? Tipo assim, se alguém já usou hack na vida aí, eu peço que vá, sabe, vai procurar uma cadeia, entendeu? Se entregar na delegacia, porque é a pior coisa que você pode fazer com o jogo, saca? Você não só tá matando o gameplay meu e da galera que tá querendo jogar, como você tá matando a desenvolvedora. Porque eu não vou querer mais jogar se não tiver jeito de jogar, saca? Eu parei de jogar CS por causa de hack, entendeu? Então, hack é tipo praga mesmo, saca? E eu ainda quero, tipo, se alguém aqui já usou hack, troca uma ideia comigo, eu quero entender o que passa no coração de vocês que levou essa corrupção maligna para destruir a sociedade. Então, se alguém já baixou esses programinhas, usou e tal, e já avacalhou, entendeu? Me conta. Que eu acho que, tipo assim, essa galera tenta estudar princípio de sociopatia, com comportamento em mano, o cara usou hack, manda internar, viado, tá? Que é psicopatia na certa, entendeu? Então, conversa comigo, entendeu? Provavelmente vai ser um paper de psicologia muito bom, sobre por que as pessoas usam hack em jogos. Tô brincando, mas se ler na minha descrição é por causa, geralmente, tipo assim, pagar de fodão, não sei, saca? O negócio de hack é um negócio mais filosófico, saca? Primeiro que, vamos colocar um jogo co-op, né, cooperativo, né? Joga eu contra a pessoa para alcançar um objetivo final, né? Se eu usar hack, foda-se. Ah, então o cara usando hack comigo, eu saio da partida, começo outra. No pior caso, eu ainda sou meio malandrão, que eu sou daqueles caras que paga de certinho, mas no final das contas é um pouquinho corrupto. Tipo assim, em jogo co-op, se o cara estiver usando hack, eu faço meio que vista grossa. Pô, mas eu vou ganhar tanto dinheiro se eu ficar na partida com esse cara, né? Talvez aí se eu... Entendeu? Eu não tô vendo. Vai que não é, né? Vai que é... O cara transformou um jeep em tanque, atira carro, mas vai que eu não sei dessa arma ainda, não é verdade? Então, eu fico assim, entendeu? Eu tenho minha nega, entendeu? Porque eu vou ganhar XP pra danar e tal. Então, né? Eu tento ser não corrupto até onde dá XP, entendeu? Começou a dar XP, complica. Então, assim, eu até dirijo o limite de velocidade e tal, mas XP, cara... Então, entenda que é um mal que é tipo criminalidade, saca? Se você armar a população, resolve na hora, entendeu? Se você matar os bandidos, uma educação resolve melhor. Então, assim, pra mim, anti-hack tinha que ser escola, manja. Tinha que ser centro psiquiátrico, tratamento antidroga, manja. Então, a partir daí, você não consegue implementar um jogo que tem posicionamento de tiro e de passo sem ter hack. Aí as pessoas vão te ver atrás da parede. Saca? O CS, tendo essa consciência de que as pessoas vão te ver atrás da parede, ele coloca até a vida disponível para você ver dos caras. Saca? Você consegue ver até a vida dos outros players. Então, hack é sempre uma questão de impedir o que é viável e eficiente, né? Isso aí não sou eu que estou falando, é os maiores títulos da indústria. E tentar banir o que está muito errado. Então, por exemplo, por que uma outra dificuldade aqui que a gente tem no CS, não sei se vocês repararam nesse GIF também, mas esse cara vai atirar na parede e vai dar um headshot monstruoso nesse infeliz. Né? Sim, o cara já tá vendo o cara atrás da parede, precisava de... Veja, só mover o mouse, é só acertar agora, viado. Mas não, ele quer clicar e acertar também o headshots. E o grande foda disso, como que eu vou detectar um comportamento não humano no jogo, né? O objetivo de detectar um hack é um comportamento não humano, não um bot. Tanto que chama aimbot. Como é que eu vou detectar um comportamento não humano, saca? O cara, aqui tudo bem que ele atira e o tiro pega em outro lugar, mas para o servidor foi um movimento de mouse extremamente suave, extremamente humano e um clique extremamente humano que acertou o cara, entendeu? Então, como é que você diferencia um pro player monstruoso que clica pra cacete de um bot? Isso não dá. O GIF que representa bem isso é esse GIF aqui, naquele desafio de captcha do Google e o robô resolveu, sacou? Então, como é que eu resolvo? Saca? Não dá. Então, aimbots vão existir, wallhack vai existir, agora resta você a conseguir punir. Né? Como é que é na vida real? Né? É bem preciso como é que é na vida real. Se você pegar uma faca e tá jantando com seu amigo e inserir a faca no coração dele e matar seu amigo, entendeu? Não vai acontecer nada de errado ali. Não vai aparecer um erro, saca, na sua tela, ou você saca, o jogo não vai crashar, manja. Você matou, entendeu? Já era. Mas fudeu, porque a polícia vai te punir.
entendeu? Então, por que eu não mato meu amigo? Porque eu vou ser punido, entendeu? Então, a ideia de punição que faz alguns jogadores não usarem hack. Então, volta naquele negócio filosófico, saca? Por mais que eu não queira. E aí, a galera, porra, que nem aqui coloca polícia fardada de preto, fuzil e caveirão, eles tentam também dar um medo nos caras, saca? Então, se tratando do Valve Anti-Cheat, esse aqui é bem famosinho, os VACs, né? Se eu colocar VAC ban no Google vai aparecer para mais de metro. Mas qual que é a ideia? O cliente tem que ser corrompido para poder dar algum problema, né? Para ele ter um wallhack ou aimbot. Então, o VAC ele tenta detectar essa corrupção do cliente, ou instalação de programa malicioso, ou comportamento não humano, e te banir. E a ideia é que você vai perder um jogo pago, que você vai perder dinheiro e vai ter que comprar de novo no melhor caso, faz você pensar 2 vezes antes de usar, né? Graças a Deus. Só que eles não são bestas, sabe? Os caras são filho da puta mesmo. Os caras, assim, eu gosto deles por causa disso, mas eles querem te fuder, você que usa hack, tá? Eles querem te fuder grande. Então, quando sai um hack novo, eles não banem quando você detecta o uso do hack novo. Eles não fazem nada, eles falam, cuzão, tem hack novo. E fica guardando todo mundo que usa esse hack por 1 mês. Quando dá 1 mês, acontece isso. Os banhammer. Bane todo mundo de uma vez. Aí dá umas 1000 contas pro saco de uma vez só, saca? Então esse aqui é um cara tomando um banhammer, é bem chato, porque do nada, se você usou o hack no mês passado e toma o ban, isso aqui é um admin dando um ban wave na galera aqui, derrubando todo mundo. Isso é assim mesmo que tem que ser, mano. Boa. Então o VAC faz isso, a gente chama de ban wave. Então, quando sai um hack novo, o cara ainda fala assim, mas pode ser que a Valve já detectou e eu vou tomar um ban wave. Então, por mais que saia um hack novo que está funcionando, você não sabe nem se você vai ser banido, porque às vezes o anti-cheat nem está detectando só para te banir. E aí a galera costuma elevar um pouco o nível, e tem o BattleEye, por exemplo, que ele não bane o seu jogo, sabe? Ele bane a sua Steam. Então você perde todos os jogos da sua Steam. Chama Steam Global Ban. E esse BattleEye, por exemplo, o Ark, Arma, PlayerUnknown's Battlegrounds, tem o Rainbow Six Siege 6, todos esses jogos usam o BattleEye. E a ideia é que, tipo assim, usou em um, tomou banho em todos. Então o cagaço é tão grande que você não usa. Então, o jogo pode até ser muito vulnerável, mas o cagaço de tomar um ban do BattleEye ou do VAC, você não usa. Esse aqui é um pouco mais antiguinho, né, antes de ter sido tão evoluído esse tipo de sistema de ban, mas o Punkbuster é bastante usado hoje em dia também, chama Punkbuster Online Countermeasures. E isso funciona muito bem, né? Uma vez eu mandei um e-mail pro BattleEye, porque eu que estava desenvolvendo meu servidor, eu falei, mano, se é tão foda assim, pra que eu vou proteger o servidor, né? E eles falaram assim, a gente não garante nada em relação ao seu servidor. Então, eles vão tentar ajudar, mas cabe ao seu servidor evitar os tipos de hack mais feios. Então, se você deixa o cara fazer isso aqui, porra, aí também, né? Pelo amor de Deus, é embaçado já. Então, você precisa de construir um servidor autoritário para poder, no fim, investir nessas tecnologias. E assim, a Valve chega num nível tão grande que elas começaram a recompensar jogadores por meio que banir os outros, saca? A ideia, você já viu no experimento psicológico que colocam um cara para torturar o outro e depois inverte a tortura? A ideia é, você vê uma partida, tem um cara que chama The Suspect, o nome dele é protegido, e um monte de outros nomes protegidos. E você vai definir se esse cara é hack ou não. Então você vê o gameplay desse cara, né, só os highlights, só quando ele mata alguém, e você define se esse The Suspect é um hack ou não. Então tem uma imparcialidade, porque você não consegue saber quem é, então você não consegue fuder seu amiguinho, né? E brasileiro é foda. Então, tipo assim, deve ter uns retardados que ficam lá só pra banir os outros, manja? O cara nem é hack não, mas o cara fica, você fudeu aí, perde o CS aí arrombado, e fica lá banindo os The Suspect. Então os caras criaram todo um sistema que chama Overwatch, todo um sistema de Overwatch só pra dar medo, entendeu? Os caras preferiram implementar um sistema de Overwatch do que tentar, porque não dá, entendeu? Não dá pra evitar esse tipo de hack. Então, hack em jogo digital vai ter. E por se tratar de... ainda tem a questão do anti-cheat, que se seu anti-cheat for muito filho da mãe, vai acontecer isso aqui, ó. Entendeu? Então, tipo assim, não é incomum acontecer isso,
E aí fala que essa Hammer Point aqui, que foi desenvolvedor responsável pelo Warzy, que é o jogo que eu falei que se fudeu de hack, eles baniram 3.000 players sem nenhuma prova e eles ficaram mentindo que o sistema anti-cheat deles não era infalível. Então, cuidado, saca? Se você banir o cara errado, vai ser um shitstorm. Um outro jogo interessante também que a ban é muito legal, no Dark Souls você pode invadir o jogo de outras pessoas e acabar com a graça dele, é um inferno isso. E você tem hack nesse jogo. E a partir da hora que o hack é detectado e você é banido, ele não, tá de boa, pode jogar. Só que agora todas as partidas que você for jogar vai ser contra outros hacks. Então o matchmaking de um cara banido só é feito com o matchmaking de outro cara banido. Então você joga com outras pessoas usando hack, você tipo assim, se divertiu aí, babacão, avacalhando no jogo dos outros, agora se fode, entendeu? Então é bem sarcástico já começou a virar. Japonês é foda, né? Japonês é um bicho mais sarcástico. Então o jogo gira em torno de você implementar uma coisa decente. Eu aconselho todo mundo a procurar as técnicas, né? Aconselho muito a começar pelo servidor autoritário e depois de técnica em técnica tentar evitar. Então, o aimbot é o que eu falei, você recebe a posição do jogador, mexe o mouse até a cabeça e atira. Você tenta fazer isso o mais humano possível e não vai ser detectado. O bot, que é simplesmente jogar para o jogador, então ficar coletando XP e gold e tudo mais. Inclusive, tem todo um mercado de bot, que você deixa o bot fazendo gold lá e depois vende o gold, né, ilegalmente. Inclusive, é um dos motivos de proibirem hoje em dia a venda de item por dinheiro real, é por causa que os bots eram incentivados. Speed hack é simplesmente aqueles jogos que o servidor não é autoritário, então você coloca sua velocidade no máximo e faz o que você quiser. Wall hack é o que eu falei de recebe as posições dos jogadores e desenha eles na tela. O Infinite Life, One Hit Kill, isso aí é tudo coisa de servidor não autoritário, onde as propriedades do jogo ficam em um arquivo ou em memória muito desprotegido, basta alterar isso, o servidor vai aceitar e agora está com todas essas propriedades. E dumping também é um problema que é mais de erro de código, que é, por exemplo, tinha um erro no, acho que Forza Horizon, que você podia vender o item que você não comprou ainda. E aí você começava a gerar uma economia infinita. E isso parece tipo assim, mas vai melhorar o meu jogo? O jogo é tão doideira que gera uma inflação no jogo, saca? O mercado do jogo fica inflado, então todos os itens começam a valer mais porque todo mundo tem muito dinheiro, entendeu? E todo mundo tem esse item, por exemplo, aí o item vai ficar muito barato. Então, tem uma influência direta no mercado do jogo ali, na inflação dele. Então é muito interessante. Então, estou tentando explicar um pouco dos hacks, como é que eles são. Esse aqui é o exemplo do Warzy. A Steam simplesmente removeu o jogo a Valve simplesmente resolveu remover o jogo da Steam e falou que era um erro eles terem lançado o jogo e depois disso os hackers ainda ficaram tentando derrubar o Warzy. Então, o jogo é difícil, saca? De desenvolver, é mais difícil ainda desenvolver com segurança. Sem entrar em detalhes como, por exemplo, teve um DDoS, quem sabe o que é DDoS aí? Que é ataque de negação de serviço. Teve um DDoS no LoL que era simplesmente injetar robô na fila. Então, tipo assim, a fila ficava tão grande que você não conseguia entrar. Então, cara, como é que você evita um DDoS desse? Mas é muito mais difícil, entendeu? É simplesmente um cara criou uma conta e está usando essa conta para entupir a fila. Então, você tem que ter um monte de contramedida para as pessoas não conseguirem criar uma conta, para os bots não conseguirem criar uma conta, para os bots não conseguirem logar no jogo. Então você tem que detectar, por exemplo, o comportamento de clicar no botão de entrar. Se o clique demorar muito pouco, ficar muito rápido, quer dizer que é um bot que está clicando. Então, assim, é foda, sabe? Fazer jogo você vai encarar muitos desafios de segurança. Assim, quando você vai fazer um web service, um sistema web, você tem que tomar várias preocupações com SQL Injection, XSS, CSRF. E são coisas que são intrínsecas do sistema ali, que já tem várias bibliotecas prontas para resolver. Jogo é uma coisa com tanta entrada possível, tão diferente um do outro, e tão complexo, que os pontos de ataque começam a criar, a se proliferar. Então, assim, é muito difícil para o jogo. O League of Legends, por exemplo, já sofreu vários ataques de DDoS, e é um jogo monstruoso. Então, assim, o jogo é um grande desafio, tem sido muito legal trabalhar, porque eu tenho resolvido muito deles, saca? E tenho descoberto muito. É basicamente um lugar onde você coloca todo o seu conhecimento e aplica num lugar só. Ainda tem a parte de criptografia, eu tenho pouco tempo para falar de tudo isso, mas eu quis mostrar mais para vocês o que é um jogo seguro, o que não é, quais são os tipos de hack, como desenvolver, como começar a desenvolver um jogo seguro. Tem a questão da criptografia, que, por exemplo, se você bane um jogador por comportamento não humano,
quer dizer que se eu entrar na rede de um cara e começar a alterar os pacotes dele, eu vou banir ele. Então começa a ser um ponto de ataque contra os seus players, o seu próprio sistema de proteção. Então você tem que começar a usar várias técnicas para proteger o player praticamente dele mesmo. Então é como se fosse um aplicativo de banco. Você tem que proteger o player dele mesmo, você tem que se preocupar muito com segurança, porque tem dinheiro envolvido ali. Não só dinheiro, mas muito tempo, né? A pessoa gasta tempo. Se um dia eu pegar um personagem de 300 horas do Diablo 3 ali, e esse personagem for tirado do banco de dados, mano, eu vou querer matar a Blizzard. Eu nunca mais compro o jogo dela. Então, tem muito tempo investido ali e você cria amor, né? Tem um amorzinho assim. Então, se você joga com ele ali, você vai criando amor, né? Você vai tendo apreço por ele. Então, é uma coisa muito pessoal, muito difícil e que você tem que se proteger, entendeu? Então, eu espero que todo mundo tenha entendido, né, o que é um hack em jogo, como que eles acontecem. Cabe a vocês agora pesquisar esses termos no Google para descobrir o que é, porque o meu objetivo aqui é passar alguma coisa que você vai dar Ctrl+C no título e Ctrl+V no YouTube, você não vai achar. Então, se você der um Ctrl+C no termo e Ctrl+V no YouTube, você vai achar, né? Esse é o objetivo. Então, foi mais um guia mesmo, que vocês não vão achar tão fácil, para os guias, de fato, pesquisar, como é que eu evito um aimbot, como é que eu crio um servidor autoritário, que, cara, a partir daqui você vai encontrar vários desafios. Aqui você vai encontrar vários desafios de implementação que você vai ter que lidar com eles. Eu aconselho pegar uma referência muito boa de jogos multiplayer, porque são técnicas bem difíceis de se implementar e que você não acha código pronto. Então é isso que eu quis trazer aqui para vocês. Vou deixar aqui para vocês um QR Code e o link da página do Facebook do jogo que eu estou desenvolvendo, que eu mostrei ali um exemplo de servidor autoritário, e um QR Code para o site desse jogo. É um jogo AAA de sobrevivência de terror, né, survival horror, que eu estou fazendo com uma equipe local daqui de Minas Gerais e está dando muito certo. E qualquer dúvida, Gabriel Garcia no Facebook, ou quiser pedir meu WhatsApp, pode entrar em dúvida, eu vou ter o maior prazer de responder, até porque um cara que trabalha trabalhou na Spawn Entertainment, trabalha na PlayStation Networks, foi um cara que me ajudou muito a desenvolver o netcode do meu jogo, trocando e-mail com ele. Então, foi muito importante, eu espero conseguir fazer o mesmo, entendeu? Aquele negócio de sentimento de retribuição aí, de ser bom, entendeu? Porque, afinal de contas, eu peguei XP com hack lá e tal, eu tenho que compensar, né? Pro mundo e tal. Esse tipo de corrupção que eu cometi ao upar com o hack. Com o hack, né? Não com o hack. Mas, enfim, deixem os likes aí, ajuda bem massa. Chama Knife Path o jogo, Caminhos da Noite, né? Baseado num livro de um amigo meu, que ele vai publicar então um capítulo na Amazon, e eu espero que vocês tenham gostado, e eu imagino que vocês tenham pergunta agora e podem fazer. Já salve de palmas para o Gabriel, pessoal.